Um milionário, movido pela compaixão, deu uma esmola a uma mendiga exausta, acompanhada por 3 crianças famintas, sem imaginar que, na verdade, era sua ex-esposa desaparecida. O que acontece depois choca a todos e muda suas vidas para sempre. Olá, espectador! Obrigado por estar aqui. Deixe um like e nos conte nos comentários o que achou da história e de qual cidade está nos assistindo agora. Vamos continuar com a história. O sol do meio-dia caía implacável sobre as avenidas de São Paulo, criando ondas de calor que distorciam o ar como miragens urbanos. Os arranha-céus de vidro e aço refletiam os raios com uma intensidade cegante, enquanto o trânsito se movia em uma sinfonia caótica de buzinas e motores roncando. No meio dessa paisagem metropolitana, Francisco Cavalcanti dirigia seu Tesla Model S preto pela Avenida Paulista, seus dedos tamborilando nervosamente sobre o volante de couro italiano. Aos 38 anos, Francisco havia conquistado o mundo da tecnologia brasileira com uma determinação que beirava a obsessão. Seu rosto angular, emoldurado por uma barba perfeitamente aparada, mostrava as linhas sutis de quem havia dormido poucas horas nos últimos 5 anos. Seus olhos escuros, quase negros, possuíam aquela intensidade característica daqueles que transformaram visões em impérios. Vestia um terno Armani de corte impecável, mas mesmo a elegância de sua roupa não conseguia ocultar a tensão que habitava em seus ombros, produto de reuniões intermináveis e decisões que moviam milhões de reais. Sua empresa, Soltec Soluções, havia revolucionado a indústria de energia brasileira com um aplicativo que otimizava o consumo de energia renovável em tempo real. O que começou como um projeto universitário em um pequeno apartamento em Belo Horizonte, havia se tornado uma corporação avaliada em bilhões, catapultando-o da pobreza de sua infância até as páginas da Forbes Brasil. No entanto, o sucesso financeiro havia chegado acompanhado de um preço que Francisco apenas começava a compreender. O sinal ficou vermelho em frente ao MASP e Francisco parou o veículo com um suspiro de frustração. Sua agenda estava lotada. Uma videoconferência com investidores japoneses às 3, a apresentação do novo algoritmo de eficiência energética às 5 e depois o jantar com potenciais sócios europeus. Era o tipo de dia que teria emocionado o jovem engenheiro que ele um dia foi, mas que agora lhe parecia uma rotina vazia, mecânica. Foi então que a viu. À beira da avenida, sob a sombra precária de um guarda-sol rasgado, uma mulher jovem segurava um pequeno cartaz escrito à mão: "Ajuda para meus bebês". Seu rosto permanecia oculto sob um chapéu de palha desgastado pelo uso, mas suas mãos delicadas e pálidas contrastavam com a aspereza do asfalto que a cercava. A seus pés, um carrinho de supermercado improvisado abrigava 3 pequenos bultos enrolados em mantas de cores pastéis, tão imóveis que por um momento Francisco se perguntou se realmente havia bebês ali. A generosidade impulsiva que havia herdado de sua avó, uma mulher humilde que distribuía pães quentinhos a qualquer um que batesse à sua porta, despertou em seu peito como uma mola familiar. Sem pensar 2 vezes, Francisco abaixou o vidro e fez um sinal para a mulher. Ela se aproximou com passos hesitantes, mantendo a cabeça baixa, como se o peso do mundo gravitasse sobre seus ombros. "Precisa de ajuda?" perguntou Francisco, tirando sua carteira de couro. Seus dedos encontraram algumas notas de R$ 500, uma quantia que para ele representava menos que o custo de seu café da manhã, mas que intuía que poderia significar a diferença entre uma refeição e a fome para esta família. "Obrigada, senhor", respondeu a mulher com uma voz que parecia emergir das profundezas de um poço seco. Não ergueu o olhar, mas estendeu uma mão trêmula para receber o dinheiro. Quando seus dedos se roçaram durante a transferência das notas,
Francisco sentiu uma descarga elétrica que não tinha nada a ver com a eletricidade estática do ar-condicionado. Era algo mais profundo, mais perturbador, uma sensação de reconhecimento que lhe arrepiou os braços e lhe acelerou o pulso de forma inexplicável. A textura daquela pele, a delicadeza daqueles dedos lhe pareciam tão familiares quanto sua própria respiração. "Cuide de seus bebês", murmurou Francisco, sem saber por que aquelas palavras específicas haviam brotado de seus lábios. A mulher assentiu em silêncio e recuou para a sombra, mas não antes de sussurrar um "que Deus o abençoe", que ressoou nos ouvidos de Francisco como o eco de uma melodia esquecida. Essa voz, rouca pelo sol e pela desidratação, despertou algo nas profundezas de sua memória, algo que não conseguia identificar, mas que o inquietava profundamente. O sinal ficou verde e o concerto de buzinas atrás dele o obrigou a continuar. Francisco acelerou, mas seus olhos buscaram o espelho retrovisor, tentando capturar um último olhar da mulher. Ela já havia desaparecido entre as sombras dos prédios, como se tivesse sido apenas uma alucinação provocada pelo calor extremo. Durante o resto do trajeto até seu escritório em Alphaville, Francisco não conseguiu se concentrar na música clássica, que normalmente o relaxava, nem na revisão mental de sua apresentação da tarde. Sua mente voltava repetidamente àquele momento de contato, aquela voz que havia despertado ecos de algo perdido nos cantos mais escuros de sua memória. Ao chegar ao estacionamento do arranha-céu, que abrigava os escritórios da Soltec Soluções, Francisco permaneceu sentado em seu carro por vários minutos, as mãos ainda trêmulas sobre o volante. Pela primeira vez em meses, algo havia conseguido penetrar a couraça de eficiência e determinação que havia construído em torno de seu coração. Não sabia o que significava aquele encontro fortuito, mas tinha a certeza de que algo fundamental havia começado a mudar em seu mundo perfeitamente ordenado. Sem saber, Francisco Cavalcante havia começado uma jornada que colocaria à prova não apenas sua fortuna e seu sucesso, mas a essência mesma de quem ele acreditava ser. As 2 semanas seguintes transcorreram como uma sucessão de pesadelos fragmentados que invadiam o sono de Francisco com uma persistência inquietante. Todas as noites, ao fechar os olhos em seu apartamento de luxo em Ipanema, as mesmas imagens o assaltavam. Uma mulher de cabelos castanhos ondulados, correndo por uma praia ao entardecer, suas risadas se misturando ao som das ondas. Mãos entrelaçadas sobre uma mesa de madeira rústica, enquanto compartilhavam camarões grelhados em um pequeno restaurante à beira-mar. E sempre, invariavelmente, aquela mesma voz sussurrando seu nome com uma ternura que lhe apertava o peito. Francisco acordava todas as madrugadas, encharcado em suor frio, o coração batendo com uma violência que o deixava sem fôlego. Os detalhes dos sonhos se desvaneciam como areia entre seus dedos, mas a sensação de perda permanecia aderida à sua pele como uma segunda natureza. Era uma melancolia inexplicável que contrastava brutalmente com a satisfação profissional que havia definido sua existência nos últimos anos. Sua rotina matinal havia se tornado mecânica. Banho gelado, café preto duplo, revisão dos mercados asiáticos antes que o Brasil acordasse. Mas mesmo essas atividades, que antes lhe proporcionavam uma sensação de controle absoluto, agora lhe pareciam vazias, como se estivesse interpretando o papel de sua própria vida sem realmente vivê-la. Gabriela de Almeida, sua assistente pessoal nos últimos 3 anos, notou a mudança imediatamente. Era uma mulher inteligente de 35 anos, formada em administração pela Fundação Getúlio Vargas, cuja lealdade a Francisco havia crescido do respeito profissional para algo parecido com a preocupação fraternal. Ela havia sido testemunha de sua ascensão meteórica, das noites sem dormir dedicadas a aperfeiçoar algoritmos, dos sacrifícios pessoais que ele havia feito em nome do sucesso.
"O senhor está bem, senhor Cavalcante?" perguntou ela uma manhã enquanto lhe entregava os relatórios financeiros semanais. Francisco estava de pé ao lado da janela panorâmica de seu escritório, contemplando o horizonte urbano com uma expressão ausente que ela nunca lhe havia visto. "Só cansaço, Gabriela. Nada que umas férias não possam resolver", respondeu Francisco sem desviar o olhar do exterior, mas sua voz carecia da convicção habitual. Gabriela franziu a testa. Nos 3 anos em que trabalhava para ele, Francisco nunca havia mencionado férias como algo desejável. Para ele, o descanso era sinônimo de perda de oportunidades, de competidores se adiantando, de mercados se movendo sem sua supervisão. "O senhor já considerou conversar com alguém? Um profissional, quero dizer", sugeriu com cautela, consciente de que estava se adentrando em território pessoal. Francisco finalmente se voltou para ela. E pela primeira vez, Gabriela pôde ver as olheiras pronunciadas que a maquiagem matinal não conseguia ocultar completamente. Havia algo vulnerável em seu olhar, uma rachadura na armadura de confiança que o havia caracterizado desde que ela o conhecia. "Não é necessário, só preciso me concentrar mais no trabalho", murmurou. Mas mesmo enquanto dizia as palavras, ambos sabiam que o trabalho já não era a solução que um dia fora. Naquela tarde, durante uma videoconferência com investidores do Vale do Silício, Francisco se descobriu perdendo o fio da conversa. Os números de crescimento trimestral e as projeções de expansão internacional se difuminavam em sua mente enquanto ele escutava, como um eco distante, aquela voz de seus sonhos, sussurrando palavras que não conseguia lembrar. Ele teve que pedir que repetissem uma pergunta sobre a implementação do algoritmo no mercado sul-americano, algo que jamais lhe havia ocorrido em uma reunião de negócios. Ao finalizar a videoconferência, Francisco permaneceu sentado em sua cadeira de couro, contemplando a tela preta de seu monitor como se pudesse encontrar respostas em seu reflexo distorcido. Pela primeira vez em anos, ele se questionou se a vida que havia construído tão meticulosamente era realmente sua ou simplesmente uma reação à pobreza de sua infância em Belo Horizonte. Ele se lembrou de sua mãe, Maria Helena, vendendo empadas nas ruas de pedra do centro histórico para pagar seus estudos universitários. Ele se lembrou das noites em claro, estudando sob a luz amarelada de uma lâmpada emprestada, enquanto ela consertava roupas alheias para conseguir alguns reais a mais. O sucesso havia sido sua maneira de honrar aqueles sacrifícios, mas agora ele se perguntava se no processo havia perdido algo essencial de si mesmo. O telefone de sua mesa interrompeu suas reflexões. Era Gabriela, informando-o de que ele tinha um encontro com o diretor de desenvolvimento tecnológico em 15 minutos. Francisco se endireitou, ajustou sua gravata de seda italiana e se preparou para interpretar novamente o papel do CEO implacável que todos esperavam ver. Mas enquanto caminhava para a sala de reuniões, uma parte dele permanecia naquele canto ensolarado da Avenida Paulista, revivendo o momento em que dedos desconhecidos, mas familiares, haviam despertado uma nostalgia que ele não sabia que existia. Sem saber, Francisco havia começado a procurar algo que ainda não conseguia nomear, mas que seu coração reconhecia como a peça faltante de um quebra-cabeça que ele acreditava estar completo. No outro extremo da cidade, em um pequeno apartamento de 2 quartos na Vila Mariana, Sofia Pereira acordava todas as madrugadas, não por pesadelos, mas pelo choro faminto de seus trigêmeos. As paredes finas de concreto mal continham os ecos da vida urbana. O estrondo dos caminhões de lixo, o grito dos vendedores ambulantes, os latidos incessantes dos cachorros de rua que povoavam os telhados vizinhos. Aos 33 anos, Sofia conservava os traços da beleza que um dia a havia distinguido nos escritórios de arquitetura mais prestigiosos da cidade.
Seus cabelos castanhos, agora presos em um rabo de cavalo perpétuo por praticidade mais do que por estilo, emolduravam um rosto onde a fadiga havia desenhado linhas prematuras ao redor de seus olhos verdes. Suas mãos, que um dia traçaram projetos arquitetônicos com precisão milimétrica, agora trocavam fraldas e preparavam mamadeiras com a eficiência desesperada de quem não tem alternativa. Os trigêmeos, Davi, Miguel e Caio, tinham 4 meses de idade e demandavam uma atenção constante que pulverizava qualquer possibilidade de descanso real. Davi, o menor dos 3, havia desenvolvido problemas respiratórios que requeriam medicamentos caros e visitas frequentes ao pediatra. Cada consulta médica representava uma escolha brutal: comprar os remédios ou pagar o aluguel do apartamento. O dinheiro que Francisco lhe dera 2 semanas atrás havia sido uma bênção temporária, suficiente para cobrir 1 semana de fórmula infantil e algumas fraldas. Mas Sofia sabia que aquela ajuda esporádica não era sustentável. Seu orgulho, o mesmo que a havia levado a se formar com honras em arquitetura e a projetar casas residenciais para famílias abastadas, agora se desmoronava sob o peso de uma realidade implacável. Todas as manhãs, depois de alimentar os bebês e garantir que dormissem, Sofia se sentava na única cadeira de plástico que cabia em sua minúscula sala, contemplando o celular que guardava em uma caixa de sapatos embaixo de sua cama. Era um iPhone que Francisco lhe dera em seu 2º aniversário de casamento, gravado com suas iniciais entrelaçadas. Durante meses, ela havia resistido à tentação de ligá-lo, sabendo que uma única ligação poderia resolver todos seus problemas financeiros, mas também consciente de que aquela ligação representaria a admissão de uma derrota que ainda não estava pronta para aceitar. A conversa final com Francisco ressoava em sua memória como um disco arranhado. Filhos são uma distração, Sofia. Minha empresa está em um momento crucial. Não posso dividir minha atenção entre família e trabalho. O trabalho sempre será minha prioridade. Aquelas palavras pronunciadas com a frieza de quem discute números em uma planilha haviam sido como facadas que atravessaram não apenas seu coração, mas também suas esperanças de construir uma família com o homem que amava. O que Francisco não sabia era que naquela mesma noite, Sofia havia descoberto sua gravidez. Os 3 testes positivos que ela havia escondido na bolsa durante dias finalmente tinham uma resposta, mas não havia mais um futuro compartilhado onde revelá-la. A ultrassonografia posterior, que mostrou não 1, mas 3 corações batendo em seu ventre, havia sido tanto uma bênção quanto uma confirmação de que sua decisão de partir havia sido correta. Durante a gravidez, Sofia havia esgotado suas economias e perdido seu emprego quando as complicações médicas a obrigaram a guardar repouso durante os últimos 3 meses. Seu chefe, compreensivo no início, eventualmente teve que substituí-la por alguém mais confiável. Os últimos meses de gestação, ela havia passado em um estado de ansiedade constante, se perguntando como poderia criar 3 bebês sem apoio econômico nem emocional. Agora, sentada naquela cadeira de plástico enquanto observava seus filhos dormirem em um berço improvisado, feito com caixas de papelão forradas com mantas macias, Sofia lutava contra a tentação diária de procurar Francisco. Não por amor. Aquele sentimento havia sido enterrado sob camadas de desilusão e sobrevivência, mas pela necessidade prática de assegurar um futuro para seus filhos. O conflito interno a consumia. Ela tinha o direito de privar seus filhos de um pai que poderia lhes proporcionar oportunidades que ela não podia oferecer? Ou tinha o dever de protegê-los de um homem que havia demonstrado que sua carreira era mais importante que a família? A resposta parecia mudar a cada conta em atraso, a cada choro noturno, a cada olhar de compaixão dos transeuntes quando ela pedia ajuda nas ruas.
Sofia Pereira, que um dia havia projetado casas para outros, agora lutava diariamente para manter um teto sobre as cabeças de seus próprios filhos, presa entre seu orgulho ferido e o amor incondicional pelos pequenos seres que dependiam completamente dela. A preocupação de Gabriela de Almeida com o estado de Francisco havia evoluído de inquietude profissional para uma angústia pessoal que a mantinha acordada durante as noites. Em seus 3 anos como assistente pessoal do CEO da Soltec Soluções, ela havia aprendido a ler as flutuações emocionais de seu chefe com a precisão de um sismógrafo. Conhecia suas manias, seus horários obsessivos, suas reações previsíveis ao estresse empresarial. Mas aquela mudança era diferente, mais profunda, mais perturbadora, como se algo fundamental na estrutura de sua personalidade tivesse começado a se fraturar. De sua mesa, na antessala do escritório principal, Gabriela observava como Francisco permanecia imóvel em frente à janela panorâmica por períodos cada vez mais longos. Suas ligações telefônicas, antes caracterizadas por uma eficiência militar, agora se estendiam com silêncios incômodos. Durante as reuniões de diretoria, ela o havia visto se perder em pensamentos alheios aos números de crescimento e às estratégias de expansão que normalmente o eletrizavam. Era uma mulher prática, formada no mundo corporativo, onde os problemas tinham soluções mensuráveis e os objetivos eram cumpridos por meio de planejamento estratégico. Mas a transformação de Francisco desafiava sua capacidade de análise lógica. Não havia precedentes em sua experiência profissional para explicar por que um homem que havia construído um império tecnológico parecia estar se desintegrando por dentro sem causa aparente. A decisão de investigar não chegou como uma revelação súbita, mas como a culminação de pequenas observações acumuladas durante semanas. O nome Sofia havia começado a aparecer nos murmúrios noturnos de Francisco durante as longas sessões de trabalho que se estendiam até a madrugada. Ela o havia escutado sussurrá-lo enquanto revisava contratos, pronunciá-lo com uma mistura de anseio e dor que lhe arrepiou os braços. Uma tarde de quinta-feira, enquanto organizava os arquivos pessoais de Francisco para a auditoria anual, Gabriela descobriu uma fotografia que havia permanecido escondida entre os documentos fiscais. Era uma imagem de praia, tirada no que parecia ser em Fernando de Noronha ou algum destino similar do litoral brasileiro. Francisco aparecia bronzeado e relaxado, com um sorriso genuíno que ela nunca lhe havia visto pessoalmente. Ao seu lado, uma mulher de cabelos castanhos ondulados e olhos verdes brilhantes se aninhava contra seu ombro, ambos irradiando uma felicidade tão pura que quase resultava dolorosa de contemplar. No verso da fotografia, com a caligrafia cuidadosa de Francisco, estava escrito: Sofia e eu, Fernando de Noronha, lua de mel, julho de 2019. A data a atingiu como um soco. Apenas 6 anos atrás, Francisco havia sido casado. Em todo o tempo que trabalhava para ele, jamais havia mencionado uma esposa, um divórcio ou qualquer tipo de relacionamento sério. Sua vida pessoal havia sido um território completamente vedado, protegido por uma muralha de profissionalismo impenetrável. A revelação a deixou sentada em sua mesa por vários minutos, contemplando a fotografia como se fosse um artefato arqueológico que reescrevia a história que ela acreditava conhecer. O Francisco da imagem era um homem completamente diferente do chefe obsessivo e emocionalmente distante que ela conhecia. Havia uma calidez em seus olhos, um relaxamento em seus ombros que contrastava brutalmente com a tensão perpétua que o caracterizava no presente. Naquela noite, Gabriela levou a fotografia para seu apartamento na Vila Madalena e a estudou sob a luz de sua luminária, como se fosse uma detetive examinando evidências cruciais. A mulher da imagem, Sofia, tinha uma beleza natural que transcendia a maquiagem ou roupas elegantes.
Era o tipo de beleza que nasce da felicidade genuína de alguém que se sente profundamente amada e correspondida. O que havia acontecido entre Francisco e essa mulher? Por que ela havia desaparecido de sua vida sem deixar rastros visíveis? Tinha algo a ver com o estado atual de seu chefe? As perguntas se multiplicavam em sua mente como fractais, cada uma gerando novas indagações que demandavam respostas. A decisão de contratar um investigador particular não foi fácil. Gabriela estava consciente de que estava cruzando uma linha ética, invadindo a privacidade de seu empregador de uma maneira que poderia lhe custar não apenas seu emprego, mas também sua reputação profissional. Mas sua lealdade a Francisco havia evoluído além das obrigações contratuais. Ela o havia visto construir seu império do zero, havia sido testemunha de sua dedicação obsessiva, dos sacrifícios pessoais que ele havia feito em nome do sucesso. Se existisse algo em seu passado que pudesse explicar sua deterioração atual, ela estava determinada a encontrá-lo. O investigador que ela contatou, Rodrigo Santos, era um ex-policial de São Paulo com uma reputação sólida em casos de pessoas desaparecidas e verificação de antecedentes. Seu escritório, localizado em um prédio discreto na região da Liberdade, refletia a funcionalidade sem pretensões de alguém acostumado a desvendar verdades incômodas. "Preciso que encontre essa mulher", disse Gabriela, deslizando a fotografia sobre a mesa de metal. "Seu nome é Sofia. Ela foi casada com meu chefe e desapareceu de sua vida há aproximadamente 18 meses. Não tenho mais informações que isso." Rodrigo estudou a imagem com olhos profissionais, tomando notas mentais sobre detalhes que haviam passado despercebidos por Gabriela. A marca do relógio de Francisco, o estilo do biquíni de Sofia, o tipo de praia ao fundo que poderia ajudar a determinar a localização exata. "Seu chefe concorda com essa investigação?" Perguntou com a cautela de quem havia navegado muitas situações delicadas. "É uma surpresa", respondeu Gabriela, consciente do quão inadequado soava. "Acho que encontrar essa mulher poderia ajudá-lo, mas ele nunca admitiria." Rodrigo assentiu lentamente, habituado aos motivos complexos que levavam as pessoas a buscar verdades que preferiam ignorar. "Darei uma semana. Se Sofia Pereira, assumo que esse seja seu sobrenome de solteira, ainda estiver no Brasil, eu a encontrarei." Ao sair do escritório, Gabriela sentiu uma mistura de expectativa e apreensão que lhe lembrou a sensação de pular de um penhasco sem saber se havia água suficiente embaixo para amortecer a queda. Ela havia colocado em marcha algo que não poderia deter. Uma investigação que inevitavelmente alteraria o equilíbrio delicado de sua relação profissional com Francisco. Mas enquanto caminhava pelas ruas iluminadas da Vila Madalena, com o barulho noturno da cidade como trilha sonora de seus pensamentos, Gabriela sentiu que pela primeira vez em semanas estava fazendo algo útil para ajudar o homem que havia chegado a respeitar profundamente, mesmo que ele nunca viesse a saber de seus esforços. O apartamento de Sofia havia se tornado um microcosmo de sobrevivência, onde cada objeto tinha múltiplas funções e cada real gasto requeria uma justificação dolorosa. As caixas de papelão que serviam como berços improvisados ocupavam a maior parte da sala, enquanto o sofá que ela havia comprado durante seus dias prósperos como arquiteta agora funcionava como trocador, área de jogos e sua única superfície para comer quando os bebês dormiam simultaneamente. Era uma terça-feira de manhã quando Davi começou a apresentar sintomas que gelararam o sangue de Sofia. Sua respiração, que já havia sido irregular durante as últimas semanas, tornou-se trabalhosa e sibilante. Seus pequenos lábios adquiriram um tom azulado que Sofia reconheceu imediatamente como cianose, um sinal de que ele não estava recebendo oxigênio suficiente.
Miguel e Caio dormiam tranquilamente em seus berços improvisados, alheios à crise que se desenvolvia a centímetros de distância. Com mãos trêmulas, Sofia enrolou Davi na manta mais limpa que encontrou e correu para a clínica pública mais próxima. O Hospital Municipal do Ipiranga, um prédio cinzento de concreto que parecia ter absorvido décadas de sofrimento humano em suas paredes, recebeu mãe e filho em uma sala de emergência saturada, onde os gemidos de dor se misturavam ao choro de outras crianças doentes. A espera foi uma tortura de 3 horas, onde Sofia observou como a respiração de Davi se tornava cada vez mais superficial. Outras mães, na sala de espera, a olhavam com uma mistura de compaixão e reconhecimento. Todas sabiam o que significava estar ali, segurando um filho doente, enquanto contavam os reais que tinham no bolso, e se perguntavam se seriam suficientes para pagar o tratamento. Quando finalmente a atenderam, o pediatra de plantão, um homem mais velho com olheiras profundas, que falava do esgotamento de plantões duplos, examinou Davi com a eficiência mecânica de quem havia visto muitos casos similares. A criança tem bronquiolite aguda, diagnosticou sem levantar o olhar do estetoscópio. Ela precisa de nebulizações a cada 4 horas e um broncodilatador específico. Também precisará de acompanhamento com um pneumologista pediatra. Sofia sentiu o chão se mover sob seus pés quando o médico começou a listar os custos. As nebulizações em casa requeriam um equipamento que custava R$2.000. O medicamento, mais R$800, que deveriam ser renovados a cada semana. A consulta com o especialista, R$1.500, que não incluíam exames adicionais se fossem necessários. Há alguma alternativa mais econômica? Perguntou Sofia, sua voz apenas um sussurro, enquanto Davi se agitava em seus braços. O médico a olhou pela primeira vez com atenção real, tomando nota de suas roupas gastas, das olheiras que emolduravam seus olhos verdes, da desesperação silenciosa que irradiava de cada poro de sua pele. Senhora, este não é um resfriado comum. Sem tratamento adequado, a condição pode piorar até exigir internação. Isso sim será caro. Explicou com uma gentileza cansada que havia desenvolvido após anos de dar más notícias a famílias sem recursos. Durante o trajeto de volta para seu apartamento, carregando Davi e uma bolsa de medicamentos que havia pago com as últimas notas que tinha escondidas em uma lata de café, Sofia sentiu seu mundo se desmoronar por completo. Ao chegar, encontrou Miguel e Caio chorando de fome e percebeu que não tinha dinheiro para comprar fórmula infantil para o resto da semana. Naquela noite, depois de administrar a primeira nebulização em Davi, com um equipamento emprestado de uma vizinha solidária, Sofia sentou-se no chão de seu apartamento, cercada pelas contas em atraso que se haviam acumulado como prova de seu fracasso. A conta de luz, ameaçando com corte de serviço. O aluguel já com 15 dias de atraso. As fraldas, que ela teria que racionar ou substituir por panos velhos, como havia visto outras mães fazerem no bairro. Pela primeira vez, desde que havia tomado a decisão de partir, Sofia considerou seriamente a possibilidade de contatar Francisco. Não por amor. Aquela porta havia sido fechada e trancada com cadeados de desilusão e autopreservação. Mas por pura sobrevivência, pela responsabilidade moral que tinha para com 3 pequenas vidas que dependiam completamente de suas decisões. O celular que guardava na caixa de sapatos parecia pesar toneladas quando o segurou em suas mãos. A tela estava rachada por uma queda durante a mudança precipitada, mas ainda funcionava. O número de Francisco continuava sendo o primeiro contato em sua lista, marcado com um pequeno coração, que agora lhe parecia uma zombaria cruel do destino. Mas a cada vez que seus dedos se aproximavam para discar, a voz de Francisco ressoava em sua memória. Filhos são uma distração. O trabalho sempre será minha prioridade.
Como ela poderia contatar um homem que havia declarado explicitamente que não queria a responsabilidade de uma família? Ela tinha o direito de invadir a vida que ele havia escolhido construir sem ela? Mais complexo ainda era o temor de que Francisco pudesse tentar lhe tirar os filhos. Com sua fortuna e suas conexões, ele poderia argumentar que ela era uma mãe incompetente, incapaz de prover as necessidades básicas de seus filhos. A possibilidade de perder não apenas seu orgulho, mas também seus bebês, a paralisava com um terror que transcendia qualquer preocupação econômica. Entretanto, enquanto observava Diogo lutar para respirar, enquanto via as costelas de Mateus e Santiago cada vez mais proeminentes devido à alimentação insuficiente, Sofia se deparou com uma realidade brutal. Seu orgulho estava matando lentamente seus filhos. O amor materno, mais poderoso que qualquer outra emoção que já havia experimentado, começou a corroer as barreiras que havia construído em torno de seu coração ferido. Ao amanhecer, com Diogo finalmente dormindo após uma noite de respiração ofegante, Sofia tomou uma decisão que mudaria o curso de todas as suas vidas. Não ligaria para Francisco diretamente, isso ainda era impensável, mas procuraria uma forma de lhe fazer saber que existiam 3 pequenos seres no mundo que carregavam seu sangue e que precisavam desesperadamente da ajuda que somente ele poderia proporcionar. A pergunta que a atormentava agora não era se deveria contatá-lo, mas como fazê-lo sem destruir os últimos vestígios de dignidade que lhe restavam. A inspiração surgiu para Francisco durante uma madrugada sem sono, enquanto contemplava as luzes cintilantes da cidade de sua varanda privativa no 42º andar do edifício mais exclusivo de Ipanema. Era uma daquelas ideias que brotam das profundezas do subconsciente, aparentemente sem conexão lógica com os pensamentos racionais, mas com uma força emocional que demandava a ação imediata. "Quero criar uma fundação", anunciou a Gabriela na manhã seguinte, invadindo seu escritório antes que ela pudesse terminar seu café da manhã. Algo focado em mães solteiras, especificamente no Rio de Janeiro, com apoio médico, alimentar e educacional. Gabriela levantou os olhos do computador, surpresa tanto pela declaração quanto pela energia renovada que percebia na voz de Francisco. Era a primeira vez em semanas que o via demonstrar entusiasmo genuíno por algo que não fosse estritamente empresarial. "É uma ideia excelente, Sr. Herrera", respondeu cautelosamente, enquanto sua mente analisava as implicações. "Há algum evento específico que tenha inspirado essa decisão?" Francisco permaneceu em silêncio por um momento, seus olhos perdidos nas fotografias emolduradas que decoravam o escritório. Todas imagens corporativas, premiações, inaugurações. Nenhuma foto pessoal, nenhum vestígio de vida emocional fora do âmbito profissional. Às vezes, a gente percebe que o sucesso só tem significado se for compartilhado. Murmurou finalmente, uma resposta que soou mais como uma revelação pessoal do que como uma explicação empresarial. "Quero que o lançamento seja em grande estilo. Um evento que gere a atenção da mídia, que inspire outros empresários a seguir o exemplo." Durante as 2 semanas seguintes, Francisco se mergulhou no desenvolvimento da iniciativa com a intensidade obsessiva que caracterizava todos os seus projetos. A Fundação Esperança, como decidiu chamá-la, teria 3 pilares fundamentais: assistência médica gratuita para mães e filhos, programas de capacitação profissional para mulheres em situação de vulnerabilidade e um fundo de emergência para casos críticos. Gabriela observava essa transformação com uma mistura de alívio e curiosidade. O homem que havia estado se desintegrando emocionalmente durante meses, agora trabalhava 16 horas por dia, mas com um propósito que transcendia os lucros financeiros. Era como se tivesse encontrado uma válvula de escape para uma pressão interna que não sabia como liberar. "Quero que o evento de lançamento seja na Cinelândia",
instruiu Francisco uma tarde, enquanto revisavam as propostas das agências de relações públicas. Não em um hotel de luxo, não em um centro de convenções. No coração da cidade, onde vivem as pessoas que queremos ajudar. O investigador particular que Gabriela havia contratado ligou 3 dias antes do evento de lançamento. Sua voz soava tensa, como se estivesse compartilhando informações que preferiria manter em segredo. Encontrei Sofia Valdez, informou Rodrigo Castellanos durante uma ligação que Gabriela atendeu do banheiro feminino para garantir privacidade. Mas tem algo que você precisa saber antes que eu lhe forneça o endereço. Que tipo de algo? Perguntou Gabriela, sentindo seu estômago se contrair de antecipação. Ela tem 3 bebês, trigêmeos, e pelas datas que pude investigar, coincidem perfeitamente com o período em que ela foi casada com o chefe dela. O silêncio que se seguiu foi tão profundo que Rodrigo teve que perguntar se a linha havia caído. Gabriela permaneceu imóvel, processando uma informação que reescrevia completamente a situação. Francisco não só tinha uma ex-esposa, de cuja existência parecia não se lembrar conscientemente, como também tinha 3 filhos que nunca havia conhecido. Tem certeza da paternidade? Conseguiu perguntar finalmente. Não posso confirmar sem testes de DNA, mas a semelhança física é notável. Além disso, ela vive em condições muito precárias. Está pedindo ajuda nas ruas. Naquela noite, Gabriela não conseguiu dormir. A informação que havia buscado para ajudar Francisco agora se havia transformado em uma bomba emocional que poderia destruí-lo ou salvá-lo, dependendo de como ele lidaria com a revelação. Ela tinha o direito de manter esse segredo, ou tinha a obrigação moral de informá-lo sobre a existência de seus possíveis filhos. O dia do evento de lançamento amanheceu claro, com aquele tipo de luz dourada que faz o Rio de Janeiro parecer um cenário cinematográfico. A Cinelândia havia se transformado em um espaço festivo, onde centenas de famílias se reuniam para conhecer os detalhes da nova fundação. Francisco, vestido com um traje mais informal do que o habitual, irradiava uma energia positiva que atraía as câmeras de televisão como ímãs. Durante seu discurso inaugural, Francisco falou com uma paixão que surpreendeu até mesmo Gabriela, que o conhecia melhor do que ninguém no âmbito profissional. Todos nós merecemos uma segunda chance, declarou do palco improvisado, sua voz amplificada por alto-falantes que levavam suas palavras até os cantos mais distantes da praça. Mas especialmente as mães que lutam sozinhas, que sacrificam tudo pelo bem-estar de seus filhos. Essa fundação é para vocês, para demonstrar que vocês não estão sozinhas nessa batalha. Entre a multidão, misturada com centenas de outras famílias, Sofia Valdez segurava Diogo em seus braços, enquanto empurrava o carrinho onde Mateus e Santiago dormiam, alheios ao significado do momento. Ela havia vindo atraída pelos rumores de que a nova fundação ofereceria assistência médica gratuita. Uma esperança desesperada para o tratamento contínuo que Diogo precisava. À distância, observou o homem que um dia havia amado mais do que a própria vida, agora transformado em um benfeitor público que falava sobre ajudar mães solteiras, sem saber que uma delas, a mãe de seus próprios filhos, estava a menos de 50 metros de distância, ouvindo cada palavra com uma mistura de ironia e dor que lhe oprimia o peito como um punho de ferro. O sucesso do evento de lançamento da Fundação Esperança superou todas as expectativas. Os meios de comunicação haviam coberto a iniciativa com entusiasmo, apresentando Francisco como um exemplo de empresário socialmente responsável que utilizava sua fortuna para gerar mudanças positivas na sociedade brasileira. As redes sociais se inundaram de fotografias e vídeos do evento, com hashtags como Fundação Esperança e Empresários com Coração em Alta durante dias. Foi precisamente uma dessas fotografias que mudaria o curso de toda a história.
Miguel Rodrigues, o fotógrafo oficial do evento, havia capturado centenas de imagens durante as 4 horas que durou a celebração na Cinelândia. Como profissional experiente, tinha o olho treinado para encontrar aqueles momentos humanos que transcendem a frieza corporativa. Crianças rindo, mães abraçando seus bebês, voluntários distribuindo informações com sorrisos genuínos. Uma de suas fotografias favoritas mostrava Francisco no momento culminante de seu discurso, com os braços estendidos para a multidão e uma expressão de determinação que capturava perfeitamente o espírito da iniciativa. Mas quando ampliou a imagem em seu computador para ajustar o contraste, algo ao fundo chamou sua atenção. Ali, entre a multidão, quase invisível, mas perfeitamente focada, estava uma mulher jovem com um bebê nos braços e um carrinho duplo ao lado. O que havia chamado a atenção de Miguel não era apenas sua beleza natural, que contrastava com a fadiga evidente em seu rosto, mas a expressão de dor intensa com que ela olhava para o palco onde Francisco proferia seu discurso. Era uma imagem dentro da imagem, uma história silenciosa que se desenvolvia paralelamente ao evento principal. Miguel, movido por seu instinto jornalístico, decidiu incluir essa fotografia na galeria que subiria para as redes sociais da Fundação. A publicação foi feita numa terça-feira à tarde, acompanhada de um texto inspirador sobre a importância de apoiar as mães solteiras. Entre as dezenas de imagens que documentavam o evento, essa fotografia em particular começou a gerar comentários incomuns. Alguns usuários destacavam a expressão comovente da mulher ao fundo, outros faziam observações sobre a beleza melancólica da cena. Foi Lúcia Herrera, irmã mais nova de Francisco, quem a viu primeiro. Lúcia, arquiteta como Sofia havia sido, acompanhava religiosamente as atividades profissionais e filantrópicas de seu irmão, de seu apartamento em Belo Horizonte. Aos 35 anos, havia mantido um relacionamento próximo, mas respeitoso com Francisco, reconhecendo seu sucesso, mas se preocupando constantemente com seu isolamento emocional. Quando a imagem apareceu em seu feed do Instagram, Lúcia estava tomando seu café da tarde após um longo dia, projetando um complexo habitacional. A princípio, apenas prestou atenção casual à fotografia, focando na figura de seu irmão e na multidão que o cercava. Mas algo ao fundo a fez ampliar a imagem com os dedos, aproximando a tela de seus olhos para examinar mais detalhadamente. O reconhecimento chegou como um choque elétrico que a fez derramar o café sobre sua mesa de trabalho. Sofia, sussurrou, sentindo seu coração acelerar até um ritmo doloroso. Não havia dúvida possível. Apesar dos meses passados, apesar da mudança evidente em sua aparência física, os olhos verdes e os traços delicados eram inconfundíveis. Era Sofia Valdés, a mulher que havia sido cunhada de Lúcia por 2 anos, a arquiteta brilhante que havia conseguido fazer Francisco rir de uma forma que ninguém mais havia conseguido. Mas o que mais a impactou não foi apenas ver Sofia após 18 meses de ausência total, mas perceber que ela segurava um bebê em seus braços e tinha mais 2 no carrinho. 3 bebês que, pelo tamanho aparente, não podiam ter mais do que alguns meses de idade. Lúcia começou a fazer cálculos mentais, lembrando-se das datas da separação, o período de tempo transcorrido, a idade aproximada dos bebês. A matemática era implacável e aterradora. Se suas suposições estivessem corretas, Francisco não só tinha uma ex-esposa vivendo em condições precárias, como também tinha 3 filhos de cuja existência não parecia ter conhecimento. A revelação a deixou paralisada por vários minutos, contemplando a tela como se pudesse mudar a realidade pela força de vontade. A expressão de dor no rosto de Sofia adquiria agora um significado completamente diferente. Não era apenas o sofrimento de uma mulher em dificuldades financeiras,
mas a agonia de uma mãe que observava o pai de seus filhos falar sobre ajudar famílias como a sua, sem saber que sua própria família estava entre a multidão que o escutava. Naquela noite, Lúcia não conseguiu se concentrar em mais nada. Baixou a imagem e a estudou com a obsessão de um detetive, buscando detalhes que confirmassem ou negassem suas suspeitas. Os bebês eram muito pequenos para determinar semelhanças físicas definitivas, mas algo em seu instinto lhe gritava que estava vendo seus sobrinhos pela primeira vez. O dilema moral que agora enfrentava era monumental. Deveria contatar imediatamente Francisco para informá-lo sobre sua descoberta? Ou deveria primeiro procurar Sofia para entender as circunstâncias que a haviam levado a essa situação? Ela tinha o direito de interferir em uma separação que ambos haviam escolhido manter? Enquanto as horas passavam e a cidade de Belo Horizonte se mergulhava no silêncio noturno, Lúcia Herrera se deparou com uma decisão que mudaria irreversivelmente as vidas de todas as pessoas que amava. A decisão de Lúcia de viajar para o Rio de Janeiro se cristalizou durante uma noite sem sono, em que as perguntas sem resposta a torturaram como fantasmas persistentes. Ela não podia contatar Francisco sem ter a certeza absoluta da situação, mas também não podia viver com a incerteza de ter visto Sofia e os bebês sem fazer nada a respeito. A responsabilidade familiar pesava sobre seus ombros como um fardo ancestral. Os Herrera sempre haviam cuidado uns dos outros, mesmo quando isso significava enfrentar verdades incômodas. Na sexta-feira de manhã, Lúcia pegou o primeiro voo de Belo Horizonte para o Rio, armada apenas com a fotografia impressa e uma determinação férrea de encontrar respostas. Ela havia localizado o endereço aproximado de Sofia por meio de contatos no meio dos arquitetos. A comunidade profissional no Brasil era menor do que parecia, e os boatos sobre o desaparecimento de uma colega talentosa haviam circulado discretamente por meses. O bairro da Saúde a recebeu com uma sinfonia urbana que contrastava brutalmente com a tranquilidade de Belo Horizonte. Os prédios de concreto se erguiam como monumentos ao pragmatismo econômico, enquanto as ruas fervilhavam com a atividade de famílias trabalhadoras que lutavam diariamente pela sobrevivência. Lúcia, vestida com um tailleur discreto, mas obviamente caro, se sentiu como uma intrusa em um mundo que conhecia apenas de maneira teórica. Encontrar o prédio específico lhe tomou 2 horas de busca metódica, perguntando a vizinhos que a olhavam com uma mistura de curiosidade e desconfiança. Finalmente, uma senhora mais velha que vendia pastel na esquina lhe apontou um prédio de 4 andares com fachada descascada e janelas protegidas por grades enferrujadas. A moça dos trigêmeos mora no 2º andar, informou a mulher com um sorriso compassivo. Coitadinha, sempre carregando esses bebês para cima e para baixo. A senhora é parente? Algo assim, respondeu Lúcia, sentindo o peso da confirmação. Trigêmeos, a atingir como um soco no estômago. A escada do prédio rangia sob seus pés, enquanto subia para o 2º andar, ensaiando mentalmente as palavras que usaria para abordar uma conversa que prometia ser uma das mais difíceis de sua vida. O corredor cheirava a detergente barato e comida caseira. Uma mistura de aromas que falava de vidas humildes, mas dignas. Quando bateu na porta do apartamento 2B, o som ecoou no interior, seguido pelo choro imediato de pelo menos 2 bebês. Os passos que se aproximaram eram lentos, cansados, e Lúcia pôde ouvir o murmúrio de uma voz feminina tentando acalmar as crianças. A porta se abriu apenas uma fresta, mantida no lugar por uma corrente de segurança. Os olhos verdes que apareceram no espaço eram inconfundivelmente os de Sofia, embora cercados por olheiras que falavam de noites sem dormir e preocupações constantes. Sofia Valdez?
Perguntou Lúcia com voz suave, consciente de que sua aparição devia resultar completamente inesperada. Sofia permaneceu imóvel por vários segundos, estudando o rosto da visitante com uma expressão que combinava confusão e reconhecimento gradual. Lúcia, murmurou finalmente, sua voz apenas um sussurro. Como você me encontrou? Podemos conversar? Por favor, é importante. A hesitação de Sofia foi palpável. Lúcia pôde ouvir o choro contínuo dos bebês ao fundo, e algo na desesperança daqueles sons a comoveu profundamente. Depois do que pareceu uma eternidade, Sofia deslizou a corrente e abriu a porta completamente. O apartamento era um espaço diminuto, mas meticulosamente limpo, onde cada centímetro havia sido otimizado para a funcionalidade. As caixas de papelão convertidas em berços ocupavam a maior parte da sala, enquanto roupas de bebê pendiam de cordas improvisadas que cruzavam de parede a parede. O cheiro de talco e leite se misturava ao aroma de sopa caseira, criando uma atmosfera de maternidade que era tanto comovente quanto desoladora. Sofia segurava um dos bebês. Diogo, segundo Lúcia pôde deduzir por sua respiração ligeiramente ofegante, enquanto os outros dois permaneciam em suas caixas, observando a estranha com aqueles olhos escuros que eram inconfundivelmente Herrera. São lindos, conseguiu dizer Lúcia, sentindo as lágrimas ameaçarem brotar de seus olhos. Francisco sabe que eles existem? A pergunta caiu sobre o apartamento como uma bomba silenciosa. Sofia se tensionou visivelmente, apertando Diogo contra seu peito com um gesto protetor que falou mais do que qualquer palavra. Por que você está aqui, Lúcia? Perguntou Sofia, evitando a pergunta direta. Ele te mandou? Francisco não sabe que estou aqui. Na verdade, Francisco não sabe que você está aqui. Ou que... Fez uma pausa, gesticulando para os bebês. Que eles existem. O silêncio que se seguiu foi tão denso que parecia ter peso físico. Sofia se moveu para a janela, embalando suavemente Diogo para acalmá-lo, enquanto seus olhos contemplavam a paisagem urbana como se pudesse encontrar respostas na monotonia dos prédios de concreto. Por que você não lhe disse? Pressionou Lúcia gentilmente. Esses são os filhos dele, Sofia. Ele tem o direito de saber. Direito? A voz de Sofia se quebrou com uma mistura de dor e amargura. O homem que me disse que filhos eram uma distração tem o direito de saber sobre esses bebês? O homem que declarou que seu trabalho sempre seria sua prioridade tem o direito de interromper as vidas que construí para proteger meus filhos desse desprezo? Lúcia sentiu as peças do quebra-cabeça começarem a se encaixar, revelando uma imagem que era muito mais complexa e dolorosa do que havia imaginado. A separação não havia sido apenas uma ruptura matrimonial. Havia sido uma decisão calculada de Sofia para proteger seus filhos não nascidos de um pai que havia expressado explicitamente sua falta de interesse na paternidade. Mas as coisas mudaram, argumentou Lúcia. Francisco tem estado diferente, perdido, e acabou de lançar uma fundação para ajudar mães solteiras. Talvez nada, interrompeu Sofia com uma firmeza que surpreendeu ambas. Sobrevivi 18 meses sem ele. Meus filhos sobreviveram. Não precisamos da caridade de alguém que nunca os quis em primeiro lugar. Mas mesmo enquanto pronunciava essas palavras desafiadoras, Lúcia pôde ver a fadiga extrema nos olhos de Sofia, o desespero silencioso de uma mulher que lutava uma batalha que sabia que não podia ganhar sozinha. A conversa havia começado, mas Lúcia percebeu que convencer Sofia a contatar Francisco seria muito mais complexo do que havia antecipado. A conversa entre Lúcia e Sofia se estendeu por 2 horas tensas, interrompida constantemente pelas demandas dos trigêmeos que requeriam alimentação, troca de fraldas e atendimento médico para Diogo. Naquele pequeno apartamento carregado de necessidades não satisfeitas,
Lúcia começou a compreender a magnitude da luta diária que Sofia enfrentava sozinha. Foi durante um desses intervalos, enquanto Sofia preparava mamadeiras com a fórmula láctea mais econômica disponível, que Lúcia notou algo peculiar na narrativa que havia escutado. Sofia, disse cautelosamente, observando como sua ex-cunhada media cada grama de pó com precisão matemática. Quando você diz que Francisco te disse que filhos eram uma distração, você tem certeza de que essas foram exatamente as palavras dele? Sofia parou, segurando a colher medidora no ar, como se o tempo tivesse congelado. Claro que tenho certeza. Como eu poderia esquecer algo assim? É só que... Lúcia hesitou, escolhendo suas palavras cuidadosamente. Conheço meu irmão desde que ele nasceu. Sei que ele pode ser obsessivo com o trabalho. Sei que ele pode ser emocionalmente distante. Mas a forma como você descreve essa conversa não soa como ele. A defensividade imediata que apareceu nos olhos de Sofia confirmou as suspeitas crescentes de Lúcia. Havia algo mais nessa história. Algum elemento faltando na equação emocional que havia levado a uma separação tão abrupta. Quem mais sabia sobre essa conversa? Pressionou Lúcia gentilmente. Sofia permaneceu em silêncio, mas sua linguagem corporal mudou sutilmente. Seus ombros se tensionaram e ela começou a agitar a mamadeira com movimentos mais violentos do que os necessários. Sofia, por favor, se há algo mais, preciso saber. Sua mãe, murmurou finalmente Sofia, sua voz quase inaudível por cima do som do líquido sendo misturado. Carmela esteve presente durante parte dessa conversa. O nome caiu sobre Lúcia como uma revelação aterradora. Carmela Herrera, a matriarca da família, era uma mulher de 70 anos cujo amor por seus filhos se expressava por meio de um controle obsessivo sobre suas vidas. Ela havia construído sua identidade em torno de ser a mãe de um empresário de sucesso. E qualquer ameaça a essa narrativa era combatida com a ferocidade de uma onça protegendo sua cria. Que papel minha mãe teve em tudo isso? Perguntou Lúcia, embora parte dela já temesse a resposta. Sofia finalmente se voltou para ela, segurando a mamadeira com mãos que tremiam levemente. Depois daquela conversa com Francisco, sua mãe me procurou em particular. Ela me disse que Francisco havia confirmado que nunca desejaria filhos, que eu era uma distração de seus objetivos empresariais. Ela me ofereceu dinheiro para desaparecer. O apartamento se mergulhou em um silêncio tão profundo que apenas se ouvia a respiração ofegante de Diogo e o tic-tac de um relógio barato na parede. Você aceitou o dinheiro? Perguntou Lúcia, embora parte dela já conhecesse a resposta pelas condições em que Sofia vivia. No começo, sim. Eu estava devastada, confusa, e tinha acabado de descobrir que estava grávida. Pensei que talvez fosse melhor para todos se eu simplesmente fosse embora. Sofia se sentou na única cadeira disponível, segurando a mamadeira como se fosse um salva-vidas. Mas depois do primeiro pagamento, Carmela mudou as regras. Ela disse que precisava de garantias de que eu nunca mais voltaria, que nunca mais entraria em contato com Francisco. Quando me recusei a assinar documentos legais, renunciando a qualquer reivindicação futura, ela cortou todo o contato. Lúcia sentiu o sangue drenar de seu rosto, enquanto as implicações da revelação se expandiam como ondas em um lago perturbado. Sua mãe não apenas havia interferido no casamento de Francisco, mas havia manipulado ativamente a situação para separar o casal. Sofia, disse Lúcia com voz trêmula, preciso saber exatamente o que minha mãe te disse sobre as intenções de Francisco em relação aos filhos. Ela me disse que ele havia sido muito específico, que ele havia dito que filhos iriam arruinar a carreira dele, que uma família era incompatível com o tipo de sucesso que ele buscava. Sofia fez uma pausa, alimentando Diogo enquanto falava. Ela também me mostrou mensagens de texto que supostamente ele havia enviado,
confirmando que queria que eu desaparecesse para sempre. Você viu essas mensagens diretamente do telefone do Francisco? Não. Carmela me mostrou em seu próprio telefone. Ela disse que Francisco as havia enviado depois da nossa discussão. Lúcia fechou os olhos, sentindo náuseas enquanto a verdade tomava forma em sua mente. Ela conhecia sua mãe o suficiente para saber que ela era completamente capaz de fabricar mensagens, de manipular conversas e de mentir descaradamente se acreditasse que estava protegendo Francisco do que considerava uma influência negativa. Sofia, disse finalmente, acho que minha mãe mentiu para você. Acho que ela manipulou toda a situação. As lágrimas que Sofia havia contido por meses finalmente começaram a fluir, não de alívio, mas de uma fúria renovada que era talvez mais dolorosa do que a resignação que ela havia cultivado. Por quê? Sussurrou. Porque ela faria algo assim? Porque você é tudo o que ela nunca foi, respondeu Lúcia com uma honestidade brutal. Você é independente, talentosa e capaz de amar Francisco sem precisar dele. Isso a ameaçava. Naquele momento, enquanto Diogo se alimentava pacificamente e os outros 2 bebês dormiam em suas caixas de papelão, ambas as mulheres perceberam que a separação que havia destroçado 2 vidas e privado 3 crianças de seu pai havia sido orquestrada por uma mulher cujo amor materno havia sido tão tóxico quanto qualquer veneno. A revelação sobre a manipulação de Carmela havia criado uma fissura na muralha de ressentimento que Sofia havia construído em torno de seu coração. Mas não era suficiente para derrubá-la completamente. Enquanto Lúcia retornava para Belo Horizonte, com a promessa de manter o segredo até que Sofia estivesse pronta para enfrentar a verdade, a situação dos trigêmeos se deteriorava rapidamente. Diogo havia desenvolvido complicações respiratórias que requeriam medicamentos mais caros e equipamentos especializados que Sofia não podia arcar. A fórmula láctea havia acabado 2 dias antes, e os bebês começavam a mostrar sinais de desnutrição que a aterrorizavam. Mateus havia perdido peso visivelmente, e Santiago chorava com uma frequência que falava de fome constante. Foi durante uma noite particularmente desesperadora, enquanto observava seus filhos lutarem contra necessidades que não conseguia satisfazer, que Sofia tomou a decisão mais dolorosa de sua vida adulta. No fundo de seu armário, embrulhado em papel de seda e guardado como um tesouro sagrado, estava o relógio Cartier que Francisco lhe havia dado em seu 2º aniversário de casamento. Era uma peça excepcional de 1925, adquirida em um leilão exclusivo em Paris durante sua lua de mel. Francisco havia pago uma fortuna por ele, não por seu valor monetário, mas pela história que representava. Havia pertencido a um arquiteto francês que construiu alguns dos edifícios mais belos da era Art Deco. Para a mulher que constrói sonhos, havia escrito no verso da caixa. Agora, segurando o relógio entre suas mãos trêmulas, enquanto Diogo lutava para respirar no berço improvisado, Sofia entendeu que os sonhos às vezes deviam ser sacrificados para que a vida pudesse continuar. A Casa de Leilões Monterrey, localizada na zona mais exclusiva de Ipanema, era um mundo completamente diferente daquele que Sofia havia habitado nos últimos meses. Os pisos de mármore, as obras de arte emolduradas em ouro e o murmúrio educado de colecionadores abastados a fizeram sentir-se como uma intrusa desesperada em um santuário de privilégios. O avaliador, um homem mais velho com óculos de aumento e mãos expertas, examinou o relógio com a reverência de quem reconhece uma peça verdadeiramente excepcional. "É magnífico", murmurou, girando a peça sob a luz especializada. Um Cartier Tank de 1925 em condições impecáveis. A inscrição personalizada não afeta o valor. De fato, o aumenta por seu caráter romântico. Pausou, calculando mentalmente.
Eu estimo que alcançará entre 80 e 100 mil reais em leilão. Sofia sentiu seus joelhos ameaçarem falhar. Essa quantia representava meses de medicamentos para Diogo, fórmula láctea suficiente para os 3 bebês e talvez até mesmo a possibilidade de mudar para um apartamento com melhores condições. O leilão estava marcado para o sábado seguinte, em um salão elegante, onde colecionadores e entusiastas se reuniam mensalmente para competir por peças únicas. Sofia não tinha intenção de comparecer. A ideia de estar presente enquanto vendiam o último vestígio tangível de seu casamento lhe era insuportável. Mas o destino tinha outros planos. A história de hoje fala sobre como, às vezes, o destino trabalha de maneiras inesperadas, transformando uma simples coincidência em uma segunda chance que nenhum dinheiro do mundo poderia comprar. Ricardo havia desenvolvido recentemente um interesse em colecionar relógios vintage como uma distração das pressões empresariais que o consumiam. Era um hobby que havia surgido da nostalgia, uma busca inconsciente por conexões com épocas em que o tempo parecia se mover mais lentamente e as relações humanas tinham mais peso que as transações comerciais. Quando seu consultor de investimentos lhe mencionou um leilão especial que incluía várias peças excepcionais, Ricardo decidiu ir. Era sábado à tarde, um momento tradicionalmente dedicado ao trabalho, mas que agora se sentia vazio de propósito. O leilão lhe oferecia a possibilidade de adquirir algo belo, algo que pudesse preencher, mesmo que momentaneamente, o vazio emocional que havia crescido em seu peito. O salão de leilões fervilhava com a energia contida de compradores sérios quando Ricardo chegou, vestido casualmente, mas com a presença que inevitavelmente atraía olhares curiosos. Sentou-se em uma das fileiras do meio, revisando o catálogo, enquanto esperava que o evento começasse. Quando chegou a vez do lote 47, um Cartier Tank de 1925, o leiloeiro descreveu a peça com termos que fizeram Ricardo levantar o olhar do catálogo com atenção renovada. Era exatamente o tipo de relógio que ele teria comprado anos atrás, durante uma época em que as compras impulsivas eram motivadas pelo amor mais que pelo investimento. Mas quando a peça foi mostrada ao público e Ricardo pôde ver a inscrição na tela grande que ampliava os detalhes, o mundo parou completamente. Para a mulher que constrói sonhos. As mesmas palavras que ele havia gravado em um relógio idêntico anos atrás. Não idêntico. Era o mesmo relógio. Era o relógio que ele havia dado para Sofia. A fúria que se apoderou de Ricardo ao reconhecer o relógio foi tão intensa que por um momento ele perdeu completamente a noção de onde estava. Sua mente se encheu de imagens. Sofia rindo, enquanto ele colocava o relógio em seu pulso pela primeira vez, seus olhos brilhando com lágrimas de felicidade, enquanto lia a inscrição, a promessa silenciosa que ambos haviam feito de que aquele momento duraria para sempre. E agora estava ali em um leilão, sendo vendido como qualquer objeto sem alma. Quem dá 50 mil reais? Anunciou o leiloeiro, sua voz cortando a névoa de emoções que nublava o julgamento de Ricardo. Sem pensar, Ricardo levantou sua paleta com uma violência que fez vários participantes se virarem para olhá-lo. 100 mil! Gritou, sua voz ressoando no salão com uma intensidade que silenciava as conversas privadas. O leiloeiro, acostumado a lances agressivos, mas surpreso com a abertura tão alta, sorriu profissionalmente enquanto escaneava o salão em busca de outros interessados. Temos 100 mil reais. Alguém dá 110 mil? O silêncio que se seguiu foi absoluto. Ricardo havia efetivamente eliminado qualquer competição com uma oferta que dobrava a estimativa mais alta do relógio. Uma vez, 2 vezes, vendido por 100 mil reais para o senhor da sexta fileira. Enquanto o martelo caía sobre o pódio, Ricardo levantou-se abruptamente de seu assento, ignorando os olhares curiosos de outros participantes.
Seu único pensamento era chegar à área de pagamentos e processamento antes que Sofia, porque tinha que ser Sofia quem o havia colocado à venda, pudesse escapar novamente de sua vida. Na área administrativa da casa de leilões, Sofia esperava em uma cadeira de couro desconfortável, segurando Bento contra o peito, enquanto tentava acalmar sua respiração irregular. Os outros 2 bebês permaneciam no carrinho improvisado, cochilando depois da mamada matinal que havia requerido os últimos restos de fórmula láctea que ela tinha. A funcionária que processava os pagamentos havia lhe explicado que o comprador havia oferecido uma quantia excepcional, R$20 mil, acima da estimativa mais otimista. Era mais dinheiro do que Sofia havia visto junto nos últimos 18 meses, suficiente para assegurar vários meses de estabilidade para seus filhos. Quando ouviu passos acelerados se aproximando pelo corredor, Sofia não levantou a vista. Estava absorta em memorizar cada detalhe do rosto de Bento, gravando em sua memória aquele momento em que finalmente havia tomado o controle de seu destino, onde havia escolhido o bem-estar de seus filhos acima de qualquer sentimento nostálgico. Sofia Valente? A voz a atingiu como um raio, atravessando todas as defesas emocionais que havia construído durante meses de sobrevivência. Lentamente, como se o movimento pudesse alterar a realidade, levantou o olhar. Ricardo estava parado na entrada da área administrativa, segurando o comprovante de compra do relógio em uma mão, enquanto a outra se agarrava ao batente da porta, como se precisasse de apoio físico para se manter em pé. Seu rosto mostrava uma mistura complexa de emoções: choque, dor, fúria e algo que Sofia não conseguia identificar, mas que a fazia sentir como se estivesse vendo um fantasma. Ricardo conseguiu sussurrar, apertando instintivamente Bento contra o peito em um gesto protetor que não passou despercebido por nenhum dos dois. O silêncio que se seguiu foi carregado com 18 meses de palavras não ditas, de explicações não dadas, de dor acumulada que agora preenchia o espaço entre eles como uma presença tangível. Por quê? Foi a única coisa que Ricardo conseguiu articular, sua voz se quebrando naquela única palavra que continha 1000 perguntas diferentes. Sofia o olhou diretamente nos olhos pela primeira vez desde sua separação, e o que viu ali não era a frieza empresarial que lembrava de sua última conversa, mas algo completamente diferente. Vulnerabilidade pura, dor genuína e uma confusão tão profunda que quase a fez levantar para consolá-lo. Porque meus filhos precisam comer, respondeu com uma honestidade brutal que cortou o ar como uma faca. Porque um deles está doente e precisa de remédios que não posso pagar. Porque às vezes o passado deve ser sacrificado para que o futuro possa sobreviver. Ricardo processou as palavras lentamente, mas foi a frase "meus filhos" que finalmente penetrou a névoa de choque que nublava sua compreensão. Seus olhos se moveram para o bebê nos braços de Sofia, depois para o carrinho onde 2 pequenas cabeças eram visíveis entre os cobertores. Pela primeira vez, realmente os viu, e o que observou lhe tirou completamente o fôlego. Os olhos escuros que o olhavam daquelas carinhas diminutas eram exatamente iguais aos que ele via todas as manhãs no espelho. Os traços, embora ainda suaves e indefinidos pela idade, carregavam uma familiaridade que era impossível negar. "Quantos meses eles têm?" perguntou, sua voz apenas um murmúrio enquanto a matemática cruel começava a formar uma equação que mudaria tudo. 4, respondeu Sofia, sabendo exatamente o que ele estava calculando. Ricardo se encostou na parede, como se as pernas tivessem perdido a capacidade de sustentá-lo. 4 meses significava que haviam sido concebidos antes de sua separação. 4 meses significava que quando Sofia havia desaparecido de sua vida, havia levado consigo não apenas seu coração, mas também 3 vidas que ele nunca havia sabido que existiam.
São meus. Não foi uma pergunta, mas uma declaração quebrada que emergiu das profundezas de uma compreensão que o estava destruindo por dentro. A tensão na pequena sala administrativa tornou-se quase insuportável após a confissão de Ricardo. Sofia observava como o homem que um dia havia conhecido intimamente lutava para processar uma revelação que reescrevia completamente sua compreensão dos últimos 18 meses. Por que você não me disse? A pergunta saiu de Ricardo como um grito abafado, carregado com uma mistura de dor e acusação que fez Sofia se endireitar defensivamente. Dizer o quê? Que estava grávida do homem que havia me dito explicitamente que filhos eram uma distração? Que havia concebido trigêmeos com alguém que declarou que seu trabalho sempre seria sua prioridade? Ricardo deu um passo à frente, seus olhos escuros brilhando com uma intensidade que Sofia havia visto apenas em seus momentos mais apaixonados. Eu nunca disse isso, jamais diria algo assim. Claro que você disse. Sofia levantou-se da cadeira, segurando Bento com mais força enquanto sua voz se elevava. Naquela última noite, quando falamos sobre o futuro, você me disse que filhos arruinariam sua carreira, que uma família era incompatível com o tipo de sucesso que você buscava. Ricardo a olhou como se ela tivesse falado em um idioma estrangeiro. Sua confusão tão genuína que por um momento Sofia duvidou de suas próprias lembranças. Sofia, eu jamais. Aquela conversa nunca aconteceu. Ao menos não da maneira que você descreve. O choro de Bento interrompeu a troca, sua respiração laboriosa preenchendo o silêncio tenso que havia caído sobre a sala. Ricardo olhou para o bebê pela primeira vez com atenção real, notando a palidez de sua pele e a dificuldade respiratória que Sofia havia mencionado. "O que ele tem?" perguntou, sua voz se suavizando instantaneamente com uma preocupação que surpreendeu ambos. "Bronquiolite. Precisa de remédios que custam mais do que posso pagar", respondeu Sofia, embalando automaticamente o bebê. "Por isso vendi o relógio." Ricardo tirou seu celular sem hesitar um segundo. "Doutor Almeida, sou Ricardo Pereira. Preciso que veja um bebê imediatamente." "Sim, agora. No meu consultório em 30 minutos." Desligou a chamada e voltou-se para Sofia. "O melhor pneumologista pediatra da cidade. Virá agora mesmo." "Eu não preciso da sua caridade", protestou Sofia, embora o desespero em sua voz traísse suas palavras. "Não é caridade, é responsabilidade. Se aquele menino é meu filho..." "São seus filhos", interrompeu Sofia, as palavras saindo como uma confissão forçada. "Os 3, e sim, precisam de ajuda médica que não posso proporcionar. Mas isso não significa que vou permitir que você apareça depois de 18 meses e tome o controle das vidas deles." Ricardo permaneceu imóvel, processando a confirmação de sua paternidade, enquanto observava os 3 bebês que haviam estado vivendo em condições que ele não conseguia nem imaginar. "Onde você tem vivido?" perguntou finalmente. Sofia lhe deu o endereço com relutância, vendo como o rosto de Ricardo empalidecia ao reconhecer a área. Era um dos bairros mais humildes de São Paulo, um lugar onde Ricardo jamais teria imaginado que alguém de seu círculo pudesse terminar. "Meu Deus, Sofia, por quê? Por que você não me contatou quando as coisas ficaram difíceis?" "Porque você me disse que não me queria na sua vida." A resposta saiu com uma força que fez Bento se sobressaltar em seus braços. "Sua mãe se certificou de que eu entendesse perfeitamente qual era sua posição sobre os filhos e sobre mim." Ricardo parou, como se tivesse batido em uma parede invisível. "Minha mãe? O que minha mãe tem a ver com isso?" Foi então que a porta do escritório se abriu abruptamente, interrompendo a confrontação com uma presença que nenhum dos dois havia antecipado. Carmen Pereira, vestida com um elegante tailleur e carregando o ar de autoridade materna que havia aperfeiçoado durante décadas, entrou com a confiança de alguém que havia estado escutando desde o corredor. "Chega", declarou com voz firme, dirigindo-se a seu filho com determinação.
Ricardo, precisamos conversar. A chegada de Carmen mudou instantaneamente a dinâmica da sala. Sofia ficou visivelmente tensa, apertando Bento contra o peito, como se a presença da mulher mais velha representasse uma ameaça física. Ricardo olhou para sua mãe com uma expressão que combinava confusão e suspeita crescente. Mãe, o que você está fazendo aqui? Como você soube que eu estava aqui? Carmen não respondeu imediatamente. Em vez disso, estudou Sofia e os bebês com uma mistura de desgosto e resignação que falava mais que qualquer palavra. Eu sabia que eventualmente isso aconteceria, murmurou, mais para si mesma do que para os presentes. Eu sabia que ela encontraria uma maneira de voltar para a sua vida. Do que você está falando? Ricardo se aproximou de sua mãe, sua voz adotando um tom que Sofia nunca lhe havia escutado, perigoso, ameaçador. O que você sabe sobre o desaparecimento de Sofia? O silêncio que se seguiu foi carregado com segredos que finalmente estavam prestes a ser revelados. Carmen olhou para seu filho, depois para Sofia, e finalmente para os 3 bebês que representavam a complicação que ela havia estado tentando evitar por quase 2 anos. Eu fiz o que tinha que fazer para proteger seu futuro, disse finalmente, com a convicção de alguém que havia justificado suas ações tantas vezes que havia chegado a acreditar em sua própria narrativa. Ela teria arruinado tudo o que você havia trabalhado para conseguir. A compreensão atingiu Ricardo como um tsunami emocional. A separação, as mensagens que ele nunca havia enviado, o desaparecimento súbito de Sofia, tudo havia sido orquestrado pela mulher que supostamente o amava mais que qualquer outra pessoa no mundo. Os 2 meses que se seguiram à revelação de Carmen foram um período de reconstrução dolorosa e delicada, onde cada dia requeria uma negociação cuidadosa entre o passado ferido e o futuro incerto. Ricardo havia confrontado sua mãe com uma fúria que surpreendeu toda a família, cortando todo o contato até que ela aceitasse a responsabilidade completa por suas manipulações. Carmen, confrontada com a perda potencial de seu filho e a realidade de 3 netos que nunca havia conhecido, finalmente havia admitido a extensão de sua interferência. Sofia havia aceitado se mudar para um apartamento mais seguro e espaçoso na Vila Madalena. Um compromisso que lhe permitia manter sua independência enquanto proporcionava um ambiente mais saudável para os trigêmeos. Ricardo pagava todas as despesas médicas e de manutenção, mas havia respeitado a insistência de Sofia de manter limites claros em sua interação pessoal. O tratamento de Bento havia sido um sucesso completo sob os cuidados do Dr. Almeida. Seus pulmões haviam se fortalecido consideravelmente e a crise respiratória que havia aterrorizado Sofia durante semanas era agora apenas uma lembrança preocupante. Caio e Miguel haviam florescido com uma nutrição adequada, desenvolvendo as personalidades distintivas que faziam Ricardo rir cada vez que os visitava. As visitas haviam se tornado uma rotina cuidadosamente estruturada. Ricardo chegava todas as tardes depois do trabalho, passava 2 horas ajudando com a alimentação, os banhos e simplesmente observando seus filhos se desenvolverem. No início, esses encontros haviam sido tensos, carregados com o peso de tudo o que não havia sido dito entre ele e Sofia. Mas gradualmente, a presença dos bebês havia criado um território neutro, onde eles podiam coexistir sem confrontar diretamente seus sentimentos complicados. Uma tarde de terça-feira, enquanto Ricardo alimentava Caio e Sofia, organizava as roupas de Miguel, ele finalmente quebrou o silêncio que havia se instalado entre eles. "Tenho pesadelos", admitiu, sem levantar o olhar do bebê em seus braços, sobre todas as primeiras vezes que perdi. Os primeiros sorrisos deles, as primeiras vezes que dormiram a noite toda, os momentos em que eles precisaram do pai e eu não estava lá. Sofia pausou em sua tarefa, suas mãos imóveis sobre uma pequena camiseta azul. "Eu também", confessou suavemente.
Mas os meus são sobre o que poderia ter sido diferente se eu tivesse tido a coragem de contatá-lo quando as coisas ficaram difíceis. Você teria vindo até mim se não fosse por minha mãe. A pergunta pairou no ar entre eles por vários minutos. Sofia considerou todas as variáveis. Seu orgulho ferido, a conversa mal interpretada, os medos sobre a paternidade que Ricardo havia expressado genuinamente, embora em um contexto diferente. Não sei, respondeu finalmente com honestidade brutal. Eu estava assustada, machucada e grávida de trigêmeos. Talvez eu tivesse interpretado qualquer dúvida sua como rejeição. Ricardo assentiu, apreciando sua honestidade, embora doesse. Eu estava assustado também, admitiu. A ideia de ser pai me aterrorizava, porque eu não tinha um modelo do que significava ser um bom pai. Meu próprio pai trabalhava tanto que eu mal o conheci. E agora? Ricardo olhou para Caio, que havia terminado seu leite e o observava com aqueles olhos escuros que eram tão familiares. Pela primeira vez em meses, sua resposta veio sem hesitação. Agora eu sei que o trabalho pode esperar, mas momentos como este não voltam. Naquela noite, depois que Ricardo foi embora, Sofia sentou-se em sua nova sala, contemplando as mudanças que 6 meses haviam trazido à sua vida. Ela não precisava mais escolher entre remédios e comida, entre um teto seguro e dignidade pessoal. Seus filhos estavam saudáveis, seguros e conheciam seu pai. Mas algo ainda faltava na equação. Algo que nenhuma quantidade de estabilidade financeira podia resolver. A confiança quebrada entre duas pessoas que um dia haviam compartilhado tudo. O projeto da fundação havia evoluído durante esses meses, tornando-se algo mais pessoal para Ricardo. Ele havia implementado programas específicos para famílias de múltiplos, compreendendo pela primeira vez os desafios únicos que enfrentavam os pais de gêmeos e trigêmeos. Sofia havia começado a colaborar discretamente no design de alguns espaços, aplicando sua experiência arquitetônica para criar ambientes mais funcionais para as famílias beneficiárias. Era um trabalho que podiam compartilhar sem confrontar diretamente seus sentimentos pessoais, mas que os aproximava gradualmente a uma compreensão mútua de quem haviam se tornado durante sua separação. Uma tarde, enquanto revisavam os projetos para um novo centro de cuidados infantis, Ricardo fez uma pergunta que havia estado evitando durante semanas. Você acha que algum dia poderemos ser uma família de verdade? Não apenas pais que coexistem, mas algo mais? Sofia levantou o olhar dos projetos, estudando o rosto do homem que havia amado tão profundamente e que havia perdido tão dolorosamente. Não sei se podemos recuperar o que tínhamos, respondeu com cuidado. Mas talvez possamos construir algo novo, algo mais forte, porque está baseado em quem somos agora, não em quem éramos então. Era uma resposta que oferecia esperança sem promessas, possibilidade sem garantias. E pela primeira vez desde seu reencontro, ambos sentiram que talvez o futuro que estavam construindo juntos pudesse ser até melhor que o passado que haviam perdido. 6 meses após o reencontro na Casa de Leilões, a inauguração oficial do Centro de Apoio a Famílias com Múltiplos representava mais que uma conquista filantrópica. Era a materialização de uma transformação profunda que havia redefinido as prioridades de Ricardo Pereira e havia curado feridas que pareciam incuráveis. O edifício, projetado por Sofia com uma sensibilidade arquitetônica que combinava funcionalidade e beleza, erguia-se no coração de São Paulo como um testemunho do que era possível quando a dor se transformava em propósito. Cada espaço havia sido pensado para as necessidades específicas de famílias com múltiplos, salas de amamentação amplas, áreas de jogos seguras, consultórios médicos especializados e espaços de apoio emocional para pais sobrecarregados. Na tarde da inauguração, enquanto os convidados percorriam as instalações e a mídia documentava o evento,
Ricardo se encontrou de pé na varanda do segundo andar, observando como famílias reais começavam a utilizar os espaços que haviam criado. Mães com gêmeos se reuniam em círculos de apoio. Pais compartilhavam experiências sobre os desafios únicos de criar múltiplos, e crianças corriam livremente em áreas projetadas especificamente para sua segurança. Nervoso, Sofia apareceu ao seu lado, carregando Bento nos braços enquanto Caio e Miguel exploravam a área de jogos sob a supervisão de Gabriela, que havia se tornado uma espécie de tia adotiva para os trigêmeos. Não nervoso, respondeu Ricardo, sem tirar os olhos das famílias lá embaixo, mas completo. Pela primeira vez em anos, sinto que estou fazendo algo que realmente importa. Sofia estudou seu perfil, notando como as linhas de tensão que haviam marcado seu rosto durante anos haviam se suavizado. O Ricardo obsessivo e emocionalmente distante havia evoluído para alguém que podia estar presente no momento, que valorizava as conexões humanas acima das transações comerciais. Os meninos têm perguntado quando vão poder ficar na sua casa, mencionou Sofia casualmente, embora ambos soubessem que não era uma observação casual. Durante os últimos meses, os trigêmeos haviam desenvolvido uma relação profunda com Ricardo. Bento, especialmente, parecia se acalmar instantaneamente nos braços do pai, como se reconhecesse uma conexão que transcendia a lógica. Caio havia herdado a curiosidade intelectual de Ricardo, fazendo perguntas complexas para sua idade. Miguel havia desenvolvido o senso de humor que Ricardo havia perdido durante anos de pressão empresarial. E você, Ricardo se voltou para ela. O que você tem pensado sobre essa possibilidade? Era a pergunta que haviam estado evitando durante meses, a conversa que dançava nas margens de cada interação, mas que nunca havia sido abordada diretamente. Eu tenho pensado, Sofia pausou, medindo suas palavras cuidadosamente, que talvez seja hora de parar de ser tão cuidadosos um com o outro. Os meninos precisam de estabilidade, mas também precisam ver que as pessoas que amam podem escolher se amar mutuamente. Ricardo sentiu algo se liberar em seu peito, uma tensão que havia carregado por tanto tempo que havia esquecido como era respirar sem ela. Sofia, começou, mas ela levantou uma mão para detê-lo. Antes de você dizer algo, preciso que saiba que não estou sugerindo que voltemos para onde estávamos. Aquelas pessoas já não existem, mas talvez possamos nos tornar quem precisamos ser para construir algo melhor. Em vez de responder com palavras, Ricardo tomou sua mão livre, entrelaçando seus dedos com uma delicadeza que contrastava com a intensidade de suas emoções. Você se lembra do pequeno restaurante em Trancoso, onde nos conhecemos? Perguntou. Sofia assentiu, confusa com a aparente mudança de assunto. Eu tenho trabalhado em algo, continuou Ricardo. Uma surpresa que tenho planejado durante semanas, esperando o momento certo. Naquela noite, depois que os convidados haviam ido embora e o pessoal havia limpo o espaço, Ricardo levou Sofia e as crianças para o terraço do edifício. O que encontraram ali os deixou sem fôlego. Ele havia recriado o restaurante de Trancoso em miniatura. Mesas de madeira rústica, luzes pendentes que imitavam as estrelas e até mesmo o aroma de frutos do mar e especiarias que os havia envolvido durante seu primeiro encontro. Um pequeno grupo de samba tocava suavemente em um canto, enquanto uma vista panorâmica de São Paulo se estendia além das grades decoradas com flores tropicais. Ricardo, Sofia sussurrou, segurando Bento enquanto os outros dois meninos observavam as luzes com fascínio. Não é um pedido de casamento, esclareceu Ricardo rapidamente. É uma proposta de novos começos. Um convite para escrever uma história completamente nova, começando esta noite, sob as luzes suaves e ao som dos instrumentos. Enquanto seus filhos exploravam esse novo mundo mágico que seu pai havia criado para eles, Sofia olhou profundamente nos olhos do homem que havia perdido e encontrado de novo. Sim,
Disse simplesmente, e naquela palavra estava contida toda a esperança, o perdão e o amor que haviam sobrevivido à separação, à manipulação e à dor. Enquanto São Paulo brilhava abaixo deles e seus filhos riam em seus braços, Ricardo e Sofia finalmente entenderam que às vezes o destino trabalha de maneiras inesperadas, transformando uma simples coincidência em uma segunda chance que nenhum dinheiro do mundo poderia comprar. Espero que você tenha gostado da história de hoje. Inscreva-se no canal para não perder mais histórias como essa. Dê um like e comente abaixo o que você achou da história. Nos vemos no próximo vídeo.